Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então agora para a nossa terceira parte deste módulo História, Permanências e Mudanças. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse texto, né, que aparece no material de vocês, né, intitulado Explorar Documentos. Como se divertiam as crianças que viviam há milhares de anos? Será que elas tinham brinquedos? Quais seriam as brincadeiras? Será que é possível encontrar respostas a essas perguntas? Assim como você, as crianças do passado também tinham seus brinquedos. É possível conhecer alguns aspectos sobre a diversão e os passatempos delas, né, por meio de pinturas, esculturas e artefatos encontrados por arqueólogos. Há cerca de 2.500 anos, nas antigas cidades gregas, chocalhos, miniaturas de animais, de instrumentos domésticos e carruagens eram feitos de argila ou madeira, pintados com cores chamativas e divertiam as crianças. Em alguns lugares havia bonecas coloridas, feitas de argila ou cera. Elas tinham enfeites e roupas. Algumas bonecas até eram articuladas, ou seja, os braços e as pernas podiam ter movimentos como marionetes. Aqui a gente tem, olha lá, ó, na imagem um bonecas de cerâmica articuladas, né? Olha que bacana. Na imagem 2 isso aqui, ó, em miniatura. No 3 estátua de menino e um lebre e uma lebre. No 4 nós temos aqui o chocalho em forma de cachorro e no 5 aqui, ó, cavalo de brinquedo, né? Lá na Grécia, lá no século 4 antes de Cristo, certo? Nós temos também aqui, ó, escultura representando meninas gregas participando de um jogo lá do século 4 antes de Cristo. Perceba que elas seguram peças desse jogo em suas mãos. Então, olha lá, ó, elas têm, né, nas suas mãos aí algumas pecinhas do jogo. Além disso, dados e jogos de tabuleiro, como o jogo de damas, também foram encontrados por arqueólogos em cidades gregas. Os arqueólogos descobriram em outras escavações que as peças utilizadas nesse jogo eram feitas de pequenos ossos dos tornozelos de cabras ou ovelhas. Meninos e meninas se divertiam jogando os ossos para o alto e vencia quem conseguisse pegar a maior quantidade. Algumas famílias gregas também criaram animais, como cães, gansos e galinhas. Eles podiam se tornar animais de estimação e divertir então as crianças, né? E aí nós temos aqui o tópico, né, cronologia, história e cronologia. Então vamos lá. A contagem do tempo é chamada cronologia. Então a gente já sabe que cronologia significa a contagem do tempo, ok? Né? Então, quando eu falo em ordem cronológica, significa que a gente tem que seguir uma sequência. Ela torna possível identificar as mudanças, as permanências e os fatos simultâneos, ou seja, né, que ocorrem ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Você já estudou a contagem do tempo. A contagem do tempo é muito importante. Diferentes instrumentos auxiliam na organização da rotina, como os relógios e os calendários. Cada sociedade tem sua própria maneira de organizar a cronologia. Então, quando um bebê nasce, a certidão de nascimento registra a data deste acontecimento, ou seja, o início da história daquela pessoa, correto? A infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice são as etapas da cronologia, né, de cada pessoa, tá? Então, ela nasce e passa por algumas etapas, correto? Elas podem ser registradas por meios de fotos, diários, mídias sociais, relatos orais, vídeos, entre outros recursos. Então, conforme a tecnologia que a gente tem naquele momento, a gente registra essas etapas. No século XIX, para organizar o estudo dos acontecimentos históricos, os historiadores franceses organizaram a história em períodos, escolhendo acontecimentos para marcar a separação entre um período e outro. Então, são os chamados marcos históricos. Em nossa sociedade, né, o nascimento de Jesus Cristo é o marco histórico mais importante para o calendário, vou até abrir um parênteses, calendário cristão, né, dentro da cultura do cristianismo, né, porque existem outras religiões e cada religião vai ter o seu marco histórico.
Então, o nascimento de Jesus Cristo, ele então marca o ano 1 no calendário cristão, né? Na cronologia da história, que usamos as datas antes do nascimento de Cristo, são representadas de maneira decrescente e após o nascimento de maneira crescente. Então, é isso que aparece aqui embaixo. Muitas vezes as datas são seguidas por siglas. Pode ser AC, que significa antes do nascimento de Cristo, e DC, depois do nascimento de Cristo. Então, quando a gente está falando de algum acontecimento antes do nascimento de Cristo, a contagem ela é regressiva. É como se fosse do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nasceu. Depois do nascimento de Cristo, a gente já começa com 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Então é isso que acontece, né? E aí, dando continuidade com relação aos marcos históricos, a gente tem então o surgimento da escrita, aqui no ano de 4000 a.C., aqui no ano já depois do nascimento de Cristo, nós temos no ano lá de 476 a queda do Império Romano do Ocidente. Provavelmente aqui ó, seria o marco, o nascimento de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo. E aí iniciando a contagem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Depois, em 1453, nós temos a queda do Império Romano do Oriente, também conhecida como Império Bizantino. E em 1789, nós temos a Revolução Francesa. E aí, os dias de hoje, e aqui tem o nascimento, né? Seu, meu e assim por diante. Então, nós temos 5 períodos. Os primeiros grupos humanos até a escrita pré-histórica. Da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, a Idade Antiga. Da queda do Império Romano do Ocidente para a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, nós temos a Idade Média. Da queda do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, nós temos a Idade Moderna, e após a Revolução Francesa, a gente tem a Idade Contemporânea, que é aquela que a gente vive hoje, né? Então, como você viu na abertura lá do módulo, a linha do tempo é uma das representações cronológicas que utilizamos. Ela pode ser representada de diversas formas. A linha do tempo que você analisará a seguir, que é esta aqui, ó, está organizada de acordo com a divisão da história ocidental. Então, a gente tem esse percurso aqui, ó, tá? Faz essa voltinha, então, isso aqui tudo é uma linha do tempo. Só que aqui ela está dividida em pré-história, aí nós temos lá ó, o surgimento da escrita, então Idade Antiga, aí da Idade Antiga vem para a Idade Média, né, período lá dos reis, rainhas, castelos, a Idade Moderna, que foi lá as grandes navegações, a descoberta do Brasil, né, aí a Idade Contemporânea com aquilo que a gente tem hoje em dia. Tudo bem? Então é isso que acontece. Perfeito? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!